misericórdia, a cruz do punhal, e junto a gente viu o quê? Torturados por amor a Cristo, literatura de portas abertas, aí que trem. Então, para nós, a ideia de vocação ministerial é o seguinte: você aceitava Jesus, se convertia, entregava a sua vida dele para fazer missões, ia para um lugar para ser morto em uma semana. Caraca, Essa era a ideia. radical, né? Mas era isso que estava no consciente coletivo. Para nós, missões é o quê? Era um pós-guerra, onde o mundo estava dividido entre capitalismo e comunismo. Para nós fazer missões era evangelizar povo ateu que não queria tal, e que a gente ia ser morto. Ou a gente ia para um bairro, ser um David Wilkerson, trabalhar a recuperação de drogado, mas enfrentando faca, entendeu, né? Então, enfim, era... Mas pelo menos isso mantinha a igreja no lugar certo. Mesmo com fundamentalismo, você tinha o seu sacrifício. Sempre pronto, era resolvido. Se você durasse uma semana fazendo missões, um mês ou dois, você estava no lucro. O Valdir disse que teve um momento que ele foi preso durante a Valdir falou. Pronto. Não sei se você lembra. Resultado. Aí eu fui lá para Goiânia, numa reunião de sexta-noite, sentei na reunião, nem lembro o que o cara estava pregando. Me veio um quebrantamento, porque naquela época ele não dava nome para as coisas, não tinha essa preocupação de definir. Aí, pelo agir do espírito, se era, tal. Aí, rapaz, me veio um quebrantamento, um choro. Aí eu comecei a chorar, aí o cara que tinha me levado na reunião falou: o que aconteceu? Eu falei: sei não. Ele falou: vamos lá pro terraço tomar um ar. Aí eu fui pro terraço tomar um ar. Recuperei, falei: tá bom? Eu falei: tô bom, volta pra dentro da reunião. Eu sentava na reunião e choro. E o cara lá, até encontrei com o Abrão esse dia lá em Goiânia. Aí, na quarta vez que aconteceu isso, ele falou: Paulinho, Deus está falando com você, vamos embora. Eu falei: vamos, porque eu tô atrapalhando a reunião. Eu entrava, chorava, eu saía. Aí a gente pegou um ônibus coletivo que levava tempão para voltar para casa dele à noite, sexta à noite. Eu fui chorando da reunião da Rua 3 até lá na Vila Nova. Chorava, um quebrantamento, um arrependimento de ter feito tudo que eu fiz, entendeu? Tudo que eu aprontei. Quando alguém me perguntava se eu ia fazer profissão de fé na igreja presbiteriana, porque o sinal de um jovem convertido era fazer profissão de fé. Eu falava assim: eu vou fazer depois que eu tiver 70 anos de idade. Eu falava: por quê? Eu falei assim: porque até lá É muito pecado pra... eu quero aproveitar, rapaz. Aí depois que eu tiver 70 anos, não tem mais nada a fazer, aí eu vou dedicar minha vida pra Deus. É só passar raiva no povo falar isso. Resultado. Aí chegamos na casa lá do irmão lá. Ele falou: você deita aí. Eu chorando. Eu tô aqui em cima, se precisar de mim durante a noite aí, acorda o irmão dele quando olha assim. O irmão dele é mais novo que eu. Aí, rapaz, passei a noite no quebrantamento. A hora que levantou de manhã, ele falou: o que você quer fazer? Eu falei: quero ir embora. Sábado de manhã, eu tinha ido lá pra ficar de semana, final de semana. Aí eu falei: quero ir embora. Ele falou: por quê? Eu falei: porque eu quero encontrar com a minha família, encontrar com a igreja e falar pra eles o que está acontecendo comigo. E foi o que aconteceu. Aí eu entrei assim, num mergulho assim, de fé com o povo de Goiânia lá, que estava vivendo tudo isso. Aí qualquer folga que eu tinha, por exemplo, isso aconteceu na Semana Santa, nas férias de julho, eu já fui passar num acampamento, lá em Anápolis, que é onde estava Ricardo Barbosa, esse povo tudo estava lá, Tininha, todo mundo estava lá nesse... A vida deles era ali, em Anápolis, e o trem acontecendo, em Mover. E aí, como eles me adotaram, porque era o mais novo da turma... O Ricardo Barbosa do Mover. Caraca, o Ricardo, velho. O Ricardo é todo presbiteriano, não imagina o Ricardo não mover, não. Mas ele tava no mover presbiteriano, só que ele não era. Aí, ele não era extravagante, mas ele sempre foi intenso. O Ricardo é um cara intenso. Aí, resultado, Espiritualidade. O cara é um homem de Deus, um pilar. Aí, eles me adotaram, porque eu era mais novo. Eles falaram: não, vamos pro retiro com a gente, você não é da equipe, mas você fica lá, convivendo com a gente, mesmo com uma campanha, que você vai ficando nas temporadas. Eram 3 temporadas em julho. Aí eu fiquei todas. Quem estava cuidando disso era um povo da Palavra da Vida. O missionário da Palavra da Vida. O povo pintava que esses missionários da Palavra da Vida.
E eu fui vendo aquilo, bebendo e crescendo. Aí quando eu voltei dessa intensivão, que minha vida passou a ser Anápolis, no acampamento, Goiânia, no acampamento, e Belo Horizonte, no acampamento da MPC. Entendeu? Porque o povo de Goiânia, Anápolis, tudo ia para Belo Horizonte. É onde entra lá o Gualberto. O Alberto também é do Café Quadro. Era, não sei se ele é de Márcio Anápolis. Valadão. Aí era tudo junto, mas Faladão. Foi aí que eu comecei a converter com ele. Até o Márcio também, se eu conviveu com o Era, Márcio. porque era tudo dentro desse pacote lá desse mesmo avivamento. Tudo cresceu nesse avivamento. Era tudo irmão, velho. Tudo comeu no mesmo coxo. Entendeu? Agora isso, totalmente irresponsável. Deve ser uma parada totalmente irresponsável de tentar um bocado de jovem. Entendeu? Não, uma Totalmente parada inconsequente. sinistra lá. Então o cara, o presidente da MPC lá, que foi o cara que trouxe o velhão lá. É, Gualberto? não, é Marcelo Gualberto. Não, Marcelo Não, Gualberto quem é que assumiu o trouxe presidente. Quem trouxe o Marcelo? É o... O americano lá, o fortão lá. Esqueci o nome dele. Eu já era amigo, convivi com O ele. pessoal muito bom, parece o Marcelo lá, né? Bom, resultado. Nessa intensidade toda, no ano seguinte eu ia fazer vestibular, porque eu fiz vestibular muito precoce. Eu fiz vestibular para fazer 16. Nossa, muito novo. É. Porque eu entrei na escola cedo, nunca, apesar das bagunças que eu fazia, eu nunca tomei pau. Nunca reprovou. Nunca. Não, é só notão, ele tem guardado os boletins até hoje. No entanto, meu problema era a disciplina. Indisciplinado. Indisciplinado total. A escola me mandava embora. Sempre fala que as pessoas que são bons, que são... Ah, eu deveria. Naquela época, se tivesse os diagnósticos que tem hoje, TDAH. Porque você sabe que o opositor, é Paulo dizer, tipo assim, o opositor tem uma linha. Ou ele tem algum tipo de coisa que coloca no prumo através de comunidade, seja familiar ou tal, ou ele vira Olha, comprar um também, peraí. um sociopata. A sociopatia é o Na água vingada? se não tratado pedi já. seja... Já pediu, já. Foi? Paulo Júnior seria opositor? Eu acho. Paulo fica dizendo que eu... eu acho que a Bíblia dá um nome para nós. Não é opositor, é transgressor. Sim, ok. Não, É, o primeiro nome que os cristãos receberam foi o quê? é isso mesmo. Transgressor. Não, Aqueles que transtornam. Tá saindo ainda. Olha, eu acho que na verdade todo profeta É um transgressor. Ele está para trazer um outro paradigma. O que hoje a juventude brasileira perdeu? A perspectiva da transgressão. Aí ela virou ou um conformado ou um delinquente. Então, se o transgressor não entender a vocação dele, ele vira um delinquente. Eu estava indo para delinquência. é. Você era um delinquente, né? Inclusive pela falta de paternidade. Exatamente. Porque eu não identificava com o sistema do meu pai. E o que era o meu grande problema com meu pai? É que ele queria que eu me convertesse a uma igreja que eu conhecia as sacanagem delas todas. Porque eu sabia o que era o esquema, o que passava lá em casa, porque meu pai era o cara que eles ficavam sempre tentando cooptar e ele resistia. Então eu conhecia os bastidores. Eu era muito amigo dos filhos do pastor, via o sofrimento dele, porque ele era um cara totalmente devotado àquele ministério pastoral coerente. Eu vi o sofrimento dele e o tanto que ele era oprimido por um sistema que... Mas estando na igreja do meu pai, a minha suposição é que a dispersar da juventude de muitos jovens é por não ver os pais serem coerente. coerentes e exortados pela comunidade. A conivência da comunidade tira a fé dos jovens com o pai que é mais importante. Então eu via, rapaz, meu pastor lá, e ele sempre me honrando. Tanto que quando eu converti, eu passei a exercer uma pressão
positiva dentro da igreja, assim, de transformação, ele me apoiava. Ele nunca ofereceu oposição. Ele deu as costas para bater. Foi ele que me indicou lá para ser diretor do acampamento quando eu tinha 16 anos de idade. Ele me validou. Apesar de eu ser o cara mais inexperiente da congregação, com 16 anos. É por isso que isso é forte, a parada do nosso ministério é forte da emancipação, né? Quando a gente passa por isso, eu no meu ministério eu vivi essa mesma coisa. Não tinha essa expectativa em relação a mim, mas os caras aguentavam. Por isso que se não tivesse em nós, né? A emancipação. Foi forte. A gente vai ficando bom, né? É. Aí a gente quer fazer a parada. Essa batata me chamou, eu só vou obedecer ela só. Aí foi o que aconteceu. Então, ele me honrou muito, por isso eu honrava ele também. E aí, quando... Eu vou até esperar o menino chegar, porque a pergunta que ele fez, né? Ele respondeu. Mas dentro dessa visão transgressora, quem foram inspirações nisso aí? Porque você estava num ambiente de conformidade com o evangelicalismo e a religiosidade. Quem foram ápices de... Teve um casal que morava num apartamento de cima e o cara ajudava meu pai, lá com os jovens. Como meu pai era um cara muito querido, muito honrado, e todo mundo orava e era solidário ao meu pai, porque meu pai ajudava muitos jovens e não conseguia ajudar o filho dele. Então todo mundo era solidário de ver. Eu era muito querido na igreja, por ser filho de quem eu era e tal, e porque eu não fazia nada errado, eu só era inquieto. Nunca cheguei bêbado em casa, não sei o que era o cheiro na maconha. No entanto, eu só vivia no meio de gente pauleira. Mas eu não via sentido em ficar bêbado nem alucinado. Sim. Eu não queria era perder o lance, entendeu? Então, assim, eu tinha dificuldade de ficar fora de mim. Então era um outro tipo de inquietação. Aí o que aconteceu? E no ano seguinte, quando eu tinha que fazer vestibular, escolher, eu queria fazer engenharia. Aí eu fiquei num dilema. Por escolha do senhor ou por escolha do seu Escolha pai? minha, não. Escolha minha. Meu pai queria que eu fizesse medicina. Fez de tudo para eu fazer medicina. Eu cheguei a achar que eu ia fazer medicina. Porque eu gostava. Eu via abrindo passarinho, lagartixa, para ver como é que funcionava. E suas notas eram boas. Caramba, é sério mesmo? Poxa. Então ele achou. Pardal, o maior matador de pardal. Ele achava que eu ia fazer medicina. Tanto que como o vestibular era unificado, Sim, naquele tempo. e eu fui muito bem pontuado em engenharia, quando ele viu minhas notas, ele não se alegrou de eu ter passado em engenharia. Ele falou: você tinha nota para fazer medicina. Caramba. Mas enfim. Aí nessa fase, antes do vestibular, eu fui conversar com ele. Falei: pai, eu estou sentindo um chamado para Deus, porque as coisas aconteceram muito rápido na minha vida, os retiros. Com 16 anos de idade eu fui chamado para ser diretor de programa de um acampamento com mais de 120 pessoas por semana, porque um cara era americano e acreditou que eu era a pessoa, apesar de ser inexperiente, não ter nem maioridade. E ele criou também. Então algumas pessoas foram chaves. Tinha um cara que morava em cima do nosso apartamento, que me adotou. Ele foi o cara que me chancelou eu pregar minha primeira mensagem na igreja quando eu não tinha 16 anos. Entendeu? Por quê? Porque ele pleiteou junto com meu pai, na liderança da igreja, que a igreja tivesse um culto coordenado pelos jovens uma vez por mês. Então a gente assumia toda a liturgia da igreja uma vez por mês, pregação, tudo. Aí no primeiro culto de jovens que foi ter, ele me pôs para pregar. E eu era o mais novo do meio. Eu não tinha idade nem para frequentar o grupo de jovens, mas eles me receberam, me adotaram. E aí quando eu preparei a mensagem escrita para pregar, porque eu não queria desapontar errado. Quem nunca, né? E fui mostrar para ele a sabedoria dele, da mulher. Eles leram toda a mensagem que eu escrevi
Eu lembro que eu escrevi em papel almaço pautado. Tudo escrito. Mostrei para os dois, eles só corrigiram o erro de português. Deixaram fazer. Eles não mexeram nada na mensagem que eu ia pregar. E tinha heresia, né? Tinha. Pregador que não prega uma potencial heresia, não está pregando evangelho. Mandar um às vezes, né? O evangelho bem pregado, ele tem que ter potencial para ser a pior das heresias. Glória a Deus, aleluia. Enfim, aí eu fiquei nessa, falei assim, ministério. Aí fui falar com meu pai, falei, pai, eu faço engenharia ou eu faço seminário? Esperando que meu pai ia resolver para mim. Meu pai virou para mim e falou assim, o que você resolveu, eu te apoio. Eita! Eu fiquei brabo. Jogou pra você desse Eu, não é jeito, isso que né? eu queria. Eu falei, não, meu filho, você resolveu, eu confio que Deus vai falar com você, eu te apoio. Aí eu tomei uma decisão de engenheiro. Eu fiz a seguinte ponderação. Se eu fizer o seminário, eu nunca mais faço engenharia. Se eu fizer engenharia, Você pode fazer seminário eu depois. posso fazer o seminário. Foi por isso que eu fiz engenharia. Por isso que eu fiz engenharia primeiro antes de fazer o seminário. Aí Depois. foi isso. Então foi assim que eu fui parar na engenharia. Você chegou a ser engenheiro? Engenheiro, eu trabalhei como engenheiro por 12 anos. Construinha. Essa parte era o quê? Na parte de fundamento de Construção. Eu montei uma construtora. Em que eu pegava o projeto e eu tinha uma equipe que trabalhava comigo e entregava. Entendeu? Então, e junto com a engenharia, aí o recurso que eu fui alcançando com a engenharia, meu pai tinha uma propriedade rural e eu assumi a propriedade rural. Ela era pequena. Então eu fui trabalhar com produção agrícola, leite, hortaliça. Então até hoje eu não sei como é que eu conseguia usar meu tempo, porque eu era evangelista na igreja, a gente estava montando o Ministério Sal da Terra, fazia as viagens missionárias nas igrejas, entendeu, né? Eu era vendedor de leite, tinha que estar no Ceasa 5 e pouco da manhã para entregar, não, mais tarde um pouquinho. E o leite que eu entregava cedinho. Aí eu entregava o leite, passava nas obras, via o que tinha que fazer, ordenava o serviço, ia lá no sítio buscar a produção para entregar no Ceasa, para depois terminar o serviço da engenharia. O tempo, amigo, que tempo é relativo. Né? É, E ainda não. tinha família pra tomar conta. É aí que eu casei e abrimos um negócio. Quando eu casei, a Alana abrimos um negócio dentro da área que a gente atuava. Então, assim, era pauleira, entendeu? Eu dormia 4 horas por noite, porque as coisas da igreja terminavam, era meia-noite, a reunião, as coisas da banda, entendeu? No outro dia, 4h30, eu tinha que ir lá buscar o leite para entregar. Então, assim, mas aí eu fiz uma opção de engenharia para poder depois fazer um seminário. Foi o que eu fiz. Quando eu terminei a engenharia, eu fui fazer um seminário no Seminário Presbiteriano do Sul, lá de Campinas. E lidar com a galera do seminário. Lidar com a cabeça. O que aconteceu comigo? Aí é que tá. E já formado, assim, tendo uma profissão, né? Porque Isso, mas o que aconteceu? A igreja presbiteriana abriu um precedente na minha época. Eles abriram um curso de teologia intensivo, que eles falavam que era para vocações tardias. Então, o que era a condição para fazer esse curso de teologia? tem uma graduação superior. Ou você tinha mais de 60 anos, ou você tinha uma graduação superior completa. Então, como eu formei muito cedo, eu formei com 22, eu fui fazer seminário com 22 anos, um curso intensivo onde meus colegas tinham 60. Há pessoas que já estavam. Então foi fantástico, e essa coisa de trabalhar com velhos, sentar numa mesa, diversidade. E aí eu fiz teologia com o Theo, filho do Antônio Elias. Reverendo Antônio Elias, Antônio né? Elias, Lá o do Rio de filho Janeiro, dele né? foi meu calouro no seminário, porque ele foi fazer teologia intensiva, porque ele também já tinha graduação. Então eu conheci muita gente assim, fantástica. E eu, meu colega de engenharia, meu sócio de engenharia, fomos fazer seminário juntos. Eu
cara com quem eu abri o escritório de engenharia. Entendeu? Ele acabou deixando a engenharia antes de mim. Caramba. É. Hoje ele é pastor presbiteriano, ortodoxo, mas é um dos caras mais crentes que eu conheço. Um cara relógio suíço. Mas é assim. Entendeu? Um cara fantástico. No ministério. Eu brincava que ele jogava futebol com meia de linho, branco e sapato social. Do tanto que ele era assim. É Paulo Roberto Falcão, é? Jogando bola antigamente. Mas enfim, e aí foi isso, foi essa transição. Como é que eu fui deixando a engenharia? Entendendo aquilo que é minha vocação e exigindo. Então eu sempre fui trocando trabalho por trabalho. Eu não deixei a engenharia para me envolver no ministério. Então todas as minhas decisões sempre fui trocando trabalho por trabalho. E nunca produzindo uma ociosidade para depois fazer um trabalho. Tensiona Exatamente. e transiciona, né? Que é o disponível e o acessível. Então muita gente pensando em ser acessível se torna disponível. E Deus não quer o disponível, Ele quer o acessível. Então Deus sempre chamou pessoas do trabalho para o trabalho. E não do ócio para o trabalho. Então eu não tenho que criar uma disponibilidade para depois entender uma vocação. Eu tenho que estar acessível na atividade que eu já exerço. Enquanto eu estou exercendo ela, eu estou 100% aqui. A palavra disposição. Está disposto. Está disposto. Eu só estou disposto se eu sou acessível. Então eu tenho, Deus me acessa e encontra a minha disposição. Do mesmo jeito que eu estava trabalhando nisso, eu vou trabalhar em qualquer coisa. Eu estou sempre trocando trabalho por trabalho. Por isso que eu entendo as suas falas, como o senhor fala para a comunidade mais jovem, sobre a importância de as pessoas terem uma profissão, Trabalho. estudar e trabalhar. Um trabalho, não é emprego, não é para arrumar emprego. Uhum. Trabalho não falta. Nunca vamos ter falta de trabalho. As pessoas ficam muito dependentes da questão da igreja, como o senhor E trouxe. aí ela trata, do mesmo jeito que ela trata a questão do emprego, ela trata a igreja, como se a igreja fosse responsável de empregá-la e não de oferecer para ela condições de trabalho. Não existe falta de trabalho, existe falta de emprego. Então, não existe justificativa para o ócio. Deus é trabalhador, todo filho de Deus acorda todo dia para trabalhar. E não falta trabalho. E enquanto você estiver trabalhando, você não precisa se preocupar com o seu sustento. Porque trabalho é responsabilidade de Deus, emprego é responsabilidade dos homens. Amém. Então, se eu estou trabalhando para Deus, Ele não vai me dar um carro. Amém? Então eu não sou prestador de serviço ao nome. Eu sou um trabalhador de Deus servindo ao nome. Então o meu trabalho é servir as pessoas. Então, se eu estiver trabalhando, eu não tenho que ter ansiedade quanto ao meu sustento. Digno é o trabalhador do seu sustento. Deus não vai atar a boca do boi enquanto ele trabalha. Então isso é um compromisso de Deus. Você fica em paz. Levanta todo dia como um trabalhador. E é isso que eu fazia. Eu sempre fui trocando, eu fui ajustando minhas condições de trabalho. No meu espaço de trabalho dava para fazer mais coisa? Eu fazia. No meu espaço de trabalho não dava para fazer? Eu não fazia. Na hora de ser, faz as coisas aí, me chama. Passo eu, Cláudio, cá. Ela fez isso. Em vez dele passar ela, ele mesmo dá compromisso das pessoas que você deixa. Não trata assim. Ele vai completar a carreira do entendimento de passar essa. Aí ele trouxe uma menina. Dúvida? Passa. Todas. Agora, nunca duvidei. Você não vai ficar livre das dúvidas. Jesus não tinha sapiência, ele tinha conhecimento. Jesus não sabia tudo, mas conhecia o que interessava. Então Jesus era pleno de conhecimento em todas as fases da vida dele.
Mas com 1 ano de idade, Maria trocando as fraldas dele, limpando lá o bumbum, a genitália dele, trocando as fraldas. Eu não tinha um amigo já. Jesus, com 3 anos de idade, não sabia. Mas ele era pleno de conhecimento. Então Jesus ia desenvolvendo o conhecimento dele. Porque a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência naquilo que ele sofreu. Então, por exemplo, Jesus não sabia o nível de dor que ele ia passar. Até que ele entrou naquele campo. Ele não fez um estágio, entendeu? De cruz. Ele não sabia o que era estar separado do Pai até o momento em que ele foi separado. Mas ele conhecia o Pai o suficiente. Então você tem que conhecer o suficiente para enfrentar aquilo que você não sabe. Você vê para mim uma água sem gás? Então, você tem que conhecer a Deus o suficiente para enfrentar aquilo que você não sabe. O que vai determinar com que segurança você enfrenta aquilo que você não sabe é o seu nível de conhecimento. Tentaram de jeito. Então você tem que conhecer o suficiente para não duvidar diante daquilo que você não sabe. Já pediu? Tá pedindo? Médio ou grande? Por isso que eu falo hoje, Quem deu gelado? a minha água é sem gás. Viu? Uma das coisas hoje que compromete o líder hoje, o jovem que vai servir no ministério, é que a teologia migrou para o campo do entendimento. A teologia propõe entender, mas não propõe conhecer. Ela quer produzir um nível tal de entendimento a ponto de esclarecer todas as suas dúvidas. Ela não vai conseguir isso. E quem mais atrapalha a teologia que quer entender Deus é o próprio Deus, porque ele não quer ser definido. Ele quer ser conhecido. Entendeu? Porque tem uma parada, agora eu estava pensando, tem uma parada que não está no livro, que é a descrição. Deus não quer a gente a descrição dele. Entendeu? E a teologia hoje é uma teologia descritiva. Deus é X, Y, Z. É assim que ele se comporta, é uma previsibilidade que não combina. É sistemática. Se tem uma palavra que não combina com um Deus que quis ser família, é sistemática. Como é que pode alguém que optou por ser família e a partir de um ser no outro extremo, diz alguém no outro extremo de onde eu estou é que vai revelar totalmente quem eu sou. Ou seja, alguém que não é parecido comigo, mas é a minha exata semelhança. Porra. Explica isso aí. Entendeu? Aí como é que você vai enquadrar ele? Quem queria enquadrar Deus? O judeu, porque queria enquadrar Deus no poder, e o grego, porque queria encarar Deus na ciência, enquadrar Deus na ciência. E Deus falou, eu sou um escândalo para o judeu, porque na hora que ele mais precisar, eu não vou fazer o milagre que ele precisa. E você loucura para o grego, porque na hora que ele achar que entendeu, eu mudo uma coisinha lá e ele vai ser um mal entendido. Então eu sou loucura para o judeu, eu sou loucura para o grego e escândalo para o judeu. Porque a cruz não faz sentido para nenhum dos dois. Então um Deus que quer ser conhecido na absoluta ausência de divindade, e nós estamos tentando conhecer Deus
na definição da divindade, nós estamos num caminho inverso. Isso, assim, vou falar difícil porque eu não estou encontrando palavra, mas a gente atribui essa segurança e dependência a uma dependência eventual. Você está falando, mas a dependência ela não é eventual, ela é ontológica, né? Mas assim, eu dependo de Deus para isso. E por que ela é depressiva? Porque a hora que você achar que você matou a charada, vem um fato novo, e aí você... Eita, pensei. Um culto avivado, fogo, altar consumido, a oposição morta, e você olha assim, fiquei sozinho. E porque eu fiz alguma coisa errada? Não, exatamente porque eu fiz tudo de acordo com a orientação de Deus. Aí você imagina o grau de crise do Jó. Tô passando por isso agora. É o grau de crise de Jó. Por isso que muita gente acredita, uma boa parte da teologia acredita que o Jó é antes do dilúvio. O Jó conviveu com uma sociedade no extremo da capacidade. Ele viveu com a sociedade mais evoluída que nós já vimos no planeta. O homem no exercício pleno dos seus atributos, mas em pecado. Por isso que faz sentido os caras querer fazer sexo com os anjos. Na época lá do Ló, desse trem tudo, aí você vai entendendo o que é o esquema, entendeu? Gerar os gigantes, né? É o homem agigantado. Então, muita teologia acredita que o Jó é dessa época. Por isso que eles acreditam que ele conviveu com dinossauro, aqueles bichos que ele fala lá, do dragão e tal, é tudo Leviatã. Leviatã. É um ser... Marítimo, né? Que ele fala. É, um dragão do mar. Então essas figuras, elas não são míticas. Elas podem muito bem ter existido e elas eram místicas, era o que elas representavam do mundo espiritual, e o homem convivia com elas materializando. Então, aí você vê quando o Jó fala, eu te conhecia de ouvir falar. Então, ele está falando de uma coisa, ele está falando de uma teologia lá em cima, entendeu? Quando ele está falando disso, ou seja, tudo aquilo que a ciência, a locubração, tá, humana poderia produzir em termos de entendimento de Deus, então o que Jó está enfrentando? Deus não é nada daquilo que ele entendeu. Rapaz, você pensa um negócio desse? E ele era o melhor representante de Deus na época. Tá vendo uma série Jó? Justo, íntegro, reto. Então você pensa o tamanho do mal entendido na vida desse cara. Depois eu tive que viver isso na minha vida. No casamento. Deus foi desconstruindo todos os meus paradigmas relacionados. Casar com a mulher viúva. A Bíblia recomendava no Velho Testamento que sacerdote não podia casar com mulher viúva. Tá vendo? Eu já era um transgressor. Porque o cara não tem tamanho da bronca que ele carrega. Porque ele herda uma história. Entendeu? Ele não é a combinação de duas genéticas. Ele é a combinação de três. Ele carrega um ser gentílico na relação com ele. Ele carrega, ele encontra uma carne que já foi uma carne com outra carne. E no sentido positivo. Uma coisa é você resgatar uma mulher adulta.
prostituta. Porque você está fazendo uma ruptura do Oséias. Você está livrando ela do mal. Outra coisa é você honrar o bem que ela carrega. Entendeu? Você falar que ela não tá na conta dela, não deve mandar você por causa disso. Então, é mais desafiador você casar com a viúva do que casar com a prostituta. Porque você está resgatando, A prostituta está liberta, a viúva você está resgatando um positivo. Rapaz. Aí a gente casou e vieram as broncas lá. E ela já tinha perdido um filho. Ela ficou viúva em final de novembro. O filho dela morreu em junho. 3 anos de idade. Nenhum diagnóstico. Menino sadio brincando na porta de casa. Atropelado por uma mulher embriagada. Sexta-feira, 6 horas da tarde. Entendeu? Então a mulher com senso de esterilidade e convertida, ela se converteu entre a morte do marido e a morte do filho. Então ela estava acabando de ver Deus assim, apaixonadíssima pelo Senhor, pensando em ser missionário no meio dos índios, o filho dela morre. Onde está Deus? E aí a gente começa um relacionamento e casa em menos de 1 ano. Então, tá vendo? Tudo isso foi uma... Aí fomos entrar no mundo da adoção, outra transgressão. Não, vocês passaram até a adoção da recém-nascida e da maioridade. Menina de né? rua. Exatamente. Essa é a história da... Adotamos uma menina de 3 dias de nascido Duas condições. e depois adotamos uma moça de 11 anos de idade que foi criada na rua. Quantos anos de PJ? 11, aí da rua. Então, você está entendendo que a gente foi fazendo uma trajetória, depois vieram os problemas, entendeu, né? Todas as crises administradas pelos filhos que foram trazendo outros povos. A delinquência, a rebeldia, entendeu, né? As perguntas que nunca deveriam ter sido feitas. Associar o problema que você está enfrentando a algum erro cometido. Que é o que quase deixou Jó doido. O que eu ou alguém fez de errado para isso estar acontecendo? Para esse mal ter me acometido, né? Essa é a pergunta errada. Então a gente foi vivenciando tudo isso no ministério. Tudo isso associado com igreja e tal. Então, muito pedagógico, entendeu? Teve alguma hora que Deus falou, Júnior, onde é que tu tava? Isso me falou quando eu tinha 14. Rapaz, o meu processo de conversão ele foi muito assim, intenso. A palavra que me transformou com Deus foi: Deus é amor. Foi isso. Tanto é que eu não prego outra coisa. O povo acha que eu prego muita coisa? Não, eu prego muito sobre a mesma coisa. Sobre a paternidade de Deus e o amor dele como pai. Você vai sair pro resto da sua vida, é só Pronto, então eu tinha 14 anos, estava sozinho, achando que eu estava lascado, eu tinha acabado de encontrar Deus e estava com conflitos emocionais. Uma madrugada na beira de um rio, eu cheio de questões, já recém-convertido e cheio de questões. Uma pessoa chegou perto de mim no meio da madrugada para conversar comigo, me consolar, falou assim: Paulinho, fique em paz, Deus é amor. Acabou. Fui lavado, daí pra frente. Você vai falar o quê? Vai falar o quê da sua mulher, do seu casamento, da sua dificuldade com os filhos, o problema que você vive? Onde tem lugar para ansiedade se Deus é amor? Então você tem que ir aprofundando esse conhecimento. Então você não tem que entender Deus. Você tem que conhecer até onde o amor dele alcança e fundamenta as coisas. Vou entender?
Se o amor excede o entendimento, então eu estou perdendo tempo em entender. Quero experimentar esse amor. Quero viver isso com os outros e tal. Entendeu? Não entende ninguém me entende. Quem entende quem? É por isso que a culpa ela é antagônica nesse sentido, né? Que o amor excede o entendimento, mas a culpa ela quer pensar, ela quer entender, né? Ela quer dar sentido ao erro e ao acerto. Ela quer colocar pai. valor, né? Por isso que Deus falou, não coma dessa fruta, pai. Aham. Não coma da fruta do entendimento do certo e do errado. Você vai ficar louco da cabeça. Porque quem quer entender o que é certo e o que é errado está procurando ter o quê? Controle. Véio. Não está procurando conhecer a vida. Conhecer a Deus, ele caminhava no jardim. Então você vai preferir os certos e vai preterir os errados. E esse vai ser o seu maior erro. Colocar as frutas nos pratos. Então você nem pode preferir os errados e preterir os certos, e nem preferir os certos e preterir os errados. Você não tem que fazer juízo, velho. É loucura porque a gente ainda insiste em comer essa árvore, né? É. A gente ainda está pensando sempre É, no fim a religião quer levar o bem. Aí alguém é defensor dos errados e o outro é defensor dos certos. E ambos não estão fazendo o que é bom. Estão perdendo tempo, velho. Caminho. Eu fico pensando muito na questão do Jardim do Éden, como Adão e Eva sendo como pessoas infantis, entendeu? Então Jesus não defendia os errados nem os certos. Jesus representava os ausentes. Fala mais disso. Ele representava os ausentes. Então ele estava lá para falar em nome daqueles que estavam lá e não podiam falar no próprio nome. Está no jardim? Em todo lugar, né? Ele estava com um cara lá que era mais ortodoxo, ele representava quem? Acho que não Os era. pecadores. Ele estava com os pecadores, ele representava quem? Os santos. Entendeu? Então Jesus está sempre Demoniado. do outro lado, ele era sempre o outro prato da balança. Quem faz justiça? O outro prato da balança. É tanto isso que até o demônio chama ele de filho de Davi, ele Exatamente. Exatamente. Falando a verdade. É engraçado que tu fala sobre isso. Entendeu? Então quem faz justiça? O prato extremo da balança. Então às vezes eu vou estar aqui representando um cara e você tentando me derrubar, daqui a pouco eu saio dessa mesa, eu já mudo minha posição em relação a ele, dependendo da pessoa com quem eu estou conversando. Exatamente. Se eu sentar com ele, eu não facilito tanto para ele quanto quando eu estou sem ele. O Paulo Júnior é o seguinte, sabe, né, na relação que a gente tem. Sem ele eu represento ele melhor que com A ele. relação que a gente tem, o mais louco é isso, né? Às vezes você, assim, você cria um jeito pra trem ficar assim e ele faz ficar ruim pra você. Que é gerar responsabilidade, é o que Cristo fazia, né? Então não é que Cristo não está concordando com você, é uma conversa de uma outra instância, né? Não é o visível, né, PJ? É uma outra instância. Então quer ter uma conversa fácil comigo a respeito de Mateus? É só ele sair daqui. Ele estando aqui, a conversa vai ser difícil para ele. Amém? Quer ter uma conversa fácil comigo a seu respeito? Sai daqui. Mas estando aqui, a conversa vai ser difícil. Muito forte. Amém? É por isso que os meninos chegavam, não vou citar o nome, mas os meninos ficavam assim, não, o fulano é preferido do Paulo Júnior. Aí os caras falaram, é o fulano. Não, o Paulo Júnior nunca falou bem de mim, mas com o outro é por causa dessa coisa. Né? É muito louco isso. Quando eu estava com o cara, Você não fica ele mal, achava você que eu não arrocha. gostava dele. Mas se ele quisesse saber o quanto eu gostava dele, era só ele meio conversando sobre ele com alguém que detestava ele. Porque Jesus é o quê? Advogado.
Então o advogado é o representante de quem? Dos ausentes. E aí pra você ver, em Zaqueu ele tá contra os fariseus e a favor, assim, e abrindo os olhos para com os pobres, né? Exatamente. Então ele tá deixando um povo puto, mas tá libertando um cara que o pessoal ficava puto com ele, mas de uma outra instância. Então o tempo Tá inteiro vendo? assim. Então quando Jesus estava com os fariseus, ele era amigo dos publicanos. Olha o que Jesus falava de Zaqueu depois com os pobres, né? Ia reclamar, mas pô, você foi lá pra casa de Zaqueu, falou, É amigo do Levi, Não, sou Jesus- amigo dele mesmo. só amigo do Levi, só amigo frequenta a casa Pensa do a cara, Zaqueu. velho. Você comeu com Zaqueu, pô. Jesus tinha um zelota e o publicano como discípulo. Tá vendo? Como discípulo, Tá né? vendo? Porque ele está sempre no outro prato da balança. Isso é sacerdote. No final da estrada é tensionado no perdão e no perdão. Então você está sempre trabalhando um perdão já concedido e uma responsabilidade assumida. Senão você não gera responsabilidade, rapaz, porque o povo está querendo gerar culpa para poder não ter responsabilidade. Porque a partir do momento que o homem identifica quem é o culpado, cessou a responsabilidade. Então qual é a única forma de você ficar isento de responsabilidade? É definir a culpa. Definição de culpa é ausência de responsabilidade. Você é culpado, não tem responsabilidade. Mesmo que eu seja culpado, então cessou a responsabilidade. Você só me fala quanto que é a pena. Você não quer assumir a responsabilidade, você quer pagar o pedágio para ficar livre da culpa. Mesmo que isso é pra rua. Hã? Mesmo que isso é pra rua. Pronto, então parcela a dívida aí. Pronto, parcela a dívida aí. E depois lá pra cá. Então eu estou até disposto a assumir a culpa desde que a dívida seja parcelada, porque eu não quero assumir a responsabilidade. A gente faz isso o tempo todo. Por isso que Deus eliminou a única coisa que justifica e explica nossa falta de responsabilidade. Ele eliminou a culpa. Aí ele desarmou a gente. Porque agora é só responsabilidade. Agora é só E fica responsabilidade. todo mundo querendo se agarrar com a culpa. Aí Que pega é a mais- salvação na graça e a gente fica assim. Exatamente. Que é mais fácil, né? Aí nós pegamos a salvação da graça como, entendeu, né? O pagamento da culpa. E não como a libertação dela. Pra ser responsável. Então a graça não é para me livrar da culpa. A graça é porque agora eu posso assumir a responsabilidade. Lascou. Conversas que para de coração tão bom. Que da sistematização. Faz sentido. Essa história esse limite não consiga ser vencido. Ia sacar trabalho, como a noite ele não ia deixar aí, nós ia planejar no outro dia. O que você vai precisar? Até o sensível. O que você vai precisar? Longo ânimo. Porque isso é uma oposição, mas não é uma resistência. Nós somos a resistência, enfrentando uma oposição. E como é que eu alimento a minha resistência? Me submetendo a Deus. Então, quanto mais submisso a Deus, mais eu consigo resistir ao mal. Então eu não sou um opositor do mal. Eu sou resistente ao mal. Minha natureza é incorruptível. Amém. Muda tudo. A substância que foi feita é ouro. Quanto mais fogo, mais ouro ele fica. Mais puro. Mais puro. Então, por que o ouro é precioso? Porque ele é incorruptível. As impurezas foram. O fogo só queima o que não é ouro. Vamos dizer que é muito
paciência. Ele tá falando, deixa queimar, deixa queimar. Minha paciência não pode revelar minha falta de misericórdia. Eu tenho que levar outro até revelar. Deus trabalha em cima de 3 pilares básicos. Fidelidade é o que está à frente. Misericórdia e bondade é o que vem atrás. Então eu tenho que ter uma perspectiva de fidelidade e ter uma sustentação de misericórdia e bondade. Não ponha misericórdia e bondade à frente. À frente está o quê? Fidelidade. Então Deus trabalha em cima de uma palavra empenhada. Deus vai trabalhar em cima do quê? Fidelidade. Então, se assumir um compromisso, honra esse compromisso até o fim da sua vida. Então, você não é fiel às pessoas. Você é infiel para as pessoas. Se as pessoas te abandonarem, se elas se arrependerem, elas vão te encontrar no lugar que elas te abandonaram. Porque nada do que a pessoa faz você sair do lugar que você assumiu com ela. Então você é um pilar, uma referência de fidelidade. E elas só vão poder se arrepender porque elas vão se lembrar exatamente do lugar onde elas te deixaram. E você não saiu desse lugar. Beleza? Isso é fidelidade. Então, Deus fala isso no Salmo 100. Sua fidelidade dura para sempre. E aí ele nos sustenta. Ele nos sustenta com o quê? Com bondade e misericórdia me Seguirão todos os dias. Então, como é que Deus vai dando sustentação a um pacto de fidelidade? É porque a partir do seu compromisso de fidelidade, você sustenta isso com misericórdia e bondade. Então, a misericórdia... A misericórdia é a causa de a gente não ser consumido. Então, a fidelidade sozinha teria poder de te consumir. Por que você não vai ser consumido pela fidelidade? Porque ela tem a sustentação da bondade e da misericórdia. Então Deus não vai deixar faltar a você os elementos essenciais para você manter a palavra que você empenhou. Então não é um pacto de lealdade como quem está ansioso com o que a pessoa fez com o que você assumiu com ela, não. É um pacto de fidelidade onde você tem absoluta paz e que você está garantido por Deus naquilo que você assumiu. Então não é ela que te dá a sustentabilidade. É o compromisso. Você não empenha misericórdia, você não bota a força na misericórdia. Não. Você se sustenta. E sustenta a relação com aquilo. Amém? Então você tem certeza que isso nunca vai faltar. Então não é lealdade. Porque se fosse lealdade, você teria direito de reagir ao mal que ela fez. Então todo leal, certo? É inconstante. Porque por lealdade você pode devolver a pessoa o mesmo mal que ela te fez. Não justifica, porque nenhum mal é justificado, mas é explicado. Explica. Todo pecado tem uma boa explicação, mas não tem uma justificativa. A lealdade justifica as minhas reações. A lealdade explica as minhas reações. Agora, o que justifica as minhas ações é a fidelidade. Então, porque eu tenho um pacto de fidelidade para. Então, a fidelidade nunca é A. A é lealdade. Para é fidelidade. É a finalidade. Certo? A fidelidade é a finalidade. Então, a régua é um fiel para. O prumo é um fiel para. Se a parede deita, o prumo não deita. Porque ele não é leal. Ele não é leal à inclinação da parede. Ele é um fiel para você saber o quanto ela inclinou. Então o esquadro é um fiel para. Todo gordo queria uma fita métrica de elástico.
Porque ele queria uma fita métrica o quê? Ô, Fabinho, isso é verdade. Leal. É, Tá bem? é verdade. Você quer uma fita métrica leal. Decepciona não. Toda vez que você metesse nela, dependendo do tamanho que você tá, ele ia dar a mesma medida. Então isso é lealdade. A lealdade é corrupta. Certo? A fidelidade é firme. Então Deus é um fiel para e não leal a. Então Deus não é leal. Zero lealdade de Deus. Porque quando você faz uma porcaria, você fica doido para ninguém contar nada para ninguém. Um amigo seu chega para você e fala: tá acontecendo alguma coisa com você? Você fala: não, tá tudo certo. Fala: mas eu tive um sonho com você, o Espírito Santo me falou. É Deus te entregando, tá vendo? Então Deus vai lá, zero lealdade, conta um trem seu para um amigo que não dá pra ficar sabendo. Então quando alguém chega para você no ministério e fala assim: vou te contar uma coisa, mas ninguém pode ficar sabendo, você fala: então não conta. Porque dependendo do que você me contar, enquanto você estiver me contando, eu já vou buscar aqui as pessoas para quem eu tenho que contar. Da fidelidade. Por fidelidade, eu tenho que procurar as pessoas com quem eu vou ajudar você. Porque eu não sou leal. Eu não sou leal aos meus amigos. Eles me contam a coisa, eu já vou procurando alguém para ajudar. Amém? Agora, o que te sustenta para isso não ser destrutivo? A bondade e a A misericórdia. bondade e a misericórdia. Se você coloca a bondade e a misericórdia à frente, você gera promiscuidade, porque aí o cara vai vai no ser interesse, aí você não vai ser fiel. Faz sentido. Entendeu? Corrompeu, né? Então você tem que entregar a bondade e a misericórdia depois que Depois de você ser entregou a fiel. fidelidade. Aham. Então a fidelidade está adiante. Na lealdade você coloca a bondade e a misericórdia na frente. A bondade e a misericórdia à frente corrompe. Por isso que Deus nos tratou em bondade e misericórdia e foi nos apresentando o quê? A fidelidade. A fidelidade. Então o que norteou nossa relação com Deus foi a fidelidade, o pacto. Por isso que Paulo diz o quê? Mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. Então ele não é leal à nossa infidelidade. Ele é um fiel para ela. O que o filho mais velho estava querendo do pai quando? Lealdade. Ele achou que o pai, ele cobrou, ele achou que o pai foi desleal com ele. Ele falou: não, estou sendo fiel para você. Eu estou salvando você da sua incredulidade. O cara que cobrou o salário, né? Exatamente. Pô, você não foi leal, você foi desleal comigo. Você foi desleal, porque você Fiel. me empregou às 6 e está me pagando o mesmo valor do cara que você empregou no final da tarde. Isso divulga até hoje, né? Tá vendo? Então nós estamos sempre demandando o quê? É um salário por dia? Lealdade. Fidelidade. A gente vai ser vai ser Amém? Então isso está descrito lá nos Salmos. A fidelidade dele dura para sempre e a bondade e a misericórdia não seguirão. Esses dias. Então você pode ir firme na fidelidade. Fiel em todo. Você pode ir firme na fidelidade, porque quando você achar que a fidelidade pode lascar com tudo, você vai ter uma conversa lá que vai arrebentar com tudo, você fica firme, em paz. Entendeu? Entendeu? Mas não negocia. O cara mais próximo de mim no ministério. O cara mais perto de mim no ministério. O cara mais carismático, dom profético, revelação e tal. Ele fez muita porcaria. E a gente sempre lá
Entendeu? Honrando. E aí ele foi lascando com tudo. E ele queria minha lealdade. Aí um dia eu fui na casa dele, com mais 2 amigos, falei pra ele, falei, ó, sou seu irmão, não sou sua quenga. Eu não sou a pessoa com quem você se deita, a hora que você quer, do jeito que você quer, e tá tudo certo. Sou seu irmão. Então, por fidelidade à nossa relação, eu tô indo embora, sua fotografia vai estar na minha geladeira, vou continuar orando por você, mas eu só vim aqui te avisar, se você quiser me encontrar, eu estou no lugar onde você me largou. Mas eu não vou me corromper com você só para você achar que eu sou seu amigo. Eu não sou sua quenga, eu não sou sua prostituta. Eu sou seu amigo. Então você vai saber exatamente onde foi que você me largou. E eu não vou sair de lá, não. Esse cara aprontou. Na formatura da filha mais velha dele, no dia do baile de formatura, ele já estava morando fora de casa, já tinha arrumado outros relacionamentos. Não, assim, já tinha. E no ministério. Porque ele era muito carismático. Muito. Quais pessoas? Com tudo. Pregador, assim. E ele já tinha lascado com tudo. E o pau quebrando. Gente chamando ele para plantar igreja, porque ele era muito bom. Morando sozinho, a vida escangalhada. Na festa de formatura da filha dele, ele quebrou um pau com o garçom. Na mesa, assim, tão grande. Foi para casa nervoso. Meia hora depois que ele tinha chegado em casa, ele ligou para a filha na formatura. Ela estava formando em medicina. Ela trabalhava com a gente lá como estagiária, no nosso projeto de saúde lá. Ele ligou para ela e falou, corre aqui em casa, que eu tô achando que eu tive um AVC, eu tô morrendo. No baile de formatura dela na festa. Ela largou tudo correndo, chegou em casa e ele estava desacordado. Levaram ele para o hospital, em coma. Quem foi a primeira pessoa para quem ela ligou? Fui eu. Foi a primeira pessoa que entrou lá na UTI com ele em coma. Eu e ela médica, eu amigo, pastor. Aí eu entrei na UTI, peguei na mão dele, ela junto. Assim, amigo. Finalmente, a gente se encontra numa posição ideal. E agora você está aí, sem ter como correr, quieto, para deixar nós fazer com você, tudo tem que ser feito. Fique em paz, nós vamos cuidar de você. E eu sei que você está escutando tudo aí e não tem como reagir. Aí eu comprei, eu joguei a deixa pra ele. Tá vendo? Se eu tivesse mágoa no meu coração, sendo leal, ela não tinha me ligado. E nem eu poderia ajudar. Mas eu estava em paz, rapaz. Encontramos, cuidamos dele, ele morreu. E agora como é que vai ser? Fizemos o enterro dele lá, o velório dele na igreja. Juntando todo mundo, lá, os amigos. Falei, como é que vai ser agora para eu encontrar com os parentes dele? Pai, mãe, irmão. Porque a chapa ficou quente. Entendeu? Aí toda a família dele veio me abraçar. Porque eu ficava pensando como é que ia ser o meu primeiro encontro com a família dele. Aí o pai, a mãe, os irmãos vieram falar, nós queremos honrar a sua vida. Porque ninguém nunca honrou nosso filho, honrou nosso irmão, como você fez, como vocês fizeram. Vocês foram amigos de verdade. Porque nunca se deixaram levar pelo comportamento dele. Então a própria família sofria. Acolhemos uma viúva, o filho dele já estava envolvido com droga, se rebelou contra o sistema da igreja, porque não entendia como é que ele, como pastor, podia viver uma vida daquela. Recentemente eu estou lá em Uberlândia, aí o filho de um dos nossos pastores falou, vou te dar uma notícia que vai te deixar contente. Eu falei, é mesmo? O que foi? Ele falou assim,
Sabe o filho do fulano? Ele estava meio perdido, órfão. Ninguém queria tratar com ele, porque tem um temperamento meio difícil. Eu lembrei que a gente é irmão. Falei, vou lá acolher meu irmão. Ele casado, com um filho, sozinho. Falei, escuta, você não quer trabalhar comigo? Nós somos irmãos, eu estou fazendo um negócio lá e estou precisando de um irmão lá para trabalhar comigo. Acolhi ele, Paulo. E a vida dele está sendo transformada. Ele era praticamente o Mefibosete, filho de Jonatas. Amém? Davi honrando. Fidelidade, bondade. Aí ele falou assim, você não quer ir jantar lá não, pra você encontrar com ele? Caramba, a fidelidade de Jonas é representada depois na Depois, misericórdia. amém? Tá vendo? Aí, pronto, rapaz. Mefibosete era mais. Se Davi fosse leal a Saul, tinham tratado mal o filho de Jonas. Porque teria medo dele. Se fosse leal à história de guerra. A história, então, é o próprio Saul, ele teria medo. Mefibosete representaria um risco. Aí vou lá no restaurante do cara para encontrar o menino que estava no carro. Que tinha tudo para ter raiva de mim, porque eu fui o cara que tratou o pai dele. Ele saiu do caixa, veio me abraçar. Pra gente ter um encontro de saudade. Ele veio encontrar o irmão do pai dele. Bondade e misericórdia. Entendeu? Então não use os seus medos para explicar a sua lealdade. Amargura é lealdade. Amargura é a forma leal de responder uma ofensa. Todo amargurado é leal. Porque ele corresponde de maneira leal a uma ofensa recebida. Se ele fosse um fiel, ele não era amargurado. Você estava falando isso sobre o chamado, como a gente ganhava no pastoral. Sim. Uma coisa que assim, você ganhava ficar lealdade. Só que enquanto isso, convenceu o juiz e bloqueou o meu. Não existe justificativa para lealdade. É isso, mas assim, a gente usa o chamado pastoral para cuidar e ser leal. O pecado, a lealdade, toda forma de corrupção humana tem uma explicação. Explicar não é justificar. O diabo tem uma explicação. Dá para explicar o diabo. Faz sentido, né? Lógico. O ressentimento do diabo é leal. Por isso que o maior engano do diabo é quando ele não mente. Então a lealdade é uma não mentira, ocupando o lugar da verdade. Então a mágoa do capeta é sincera, mas não é justa. Ele não está mentindo no ressentimento dele, mas também não está falando o que é a verdade. Por isso que aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Então não se contente em não mentir. Amém? Porque a não mentira é uma reação que a gente encontrou de resistir à verdade. Então, para não ter que entregar a verdade, eu não minto. Mas também não falo a verdade. Então, a lealdade é uma não mentira. Colocada no lugar do quê? Da verdade. Então, o diabo chega e fala assim, mas você não é o filho de Deus? Então, transforma a pedra em pão. Né? Ele está mentindo? Jesus pode fazer isso. Mas está colocando em xeque. Aham. É isso. Mas não mentira, né? Então ele está colocando o quê? Mentira. A bondade e a misericórdia antes do quê? Antes da Da fidelidade. fidelidade. E você acha que o diabo acreditava até o final que dava para fazer, presumo que não ia até o fim? O trunfo dele era Eu não acreditar sei, que ele não iria. ele não tem, ele está escutando nós aqui e ele nem está entendendo tudo da conversa. Porque ele não consegue pensar de outra forma. Vamos tirar, porque eu quero documento. Ele é escravo do Porque ele é leal
a mágoa que ele tem. Se ele pensasse de outra forma, ele convertia. Não, se ele pensasse de outra forma, ele convertia. Então ele está escutando nós aqui. Só que ele é um observador tão apurado de Deus, e ele está escutando nós aqui, que ele acha que conhece Deus melhor do que nós, porque ele entende Deus melhor do que nós. É a raiz da amargura. Tu não pode falar a tua vida, tem que tentar fazer alguma coisa. Porque você não precisa abrir a boca, não. Ele faz sua leitura corporal. Dependendo do jeito de ser, porque ele é um observador seu, então você não precisa nem falar nada, não. Só do jeito de você olhar, ele sabe. O diabo não lê pensamento, não, mas lê comportamento. Conhece muito. Tudo. Ele conhece o homem assim, mais do que ninguém, rapaz. Como observador. Mas fica pirado porque ele não entende essa relação nossa com o pai. Que hora que ele acha que o pai vai pôr para arrebentar, ele usa de misericórdia. Aí a hora que você acha que o pai vai alisar, ele frita o cara. Então não tem um padrão. Ele sempre erra, né? Ele tenta antecipar e Deus vai lá e... Agora eu entendi como é que funciona. Aí lasca. A soberania da fidelidade. Como ele é leal, ele nunca vai entender um fiel. Também? Por isso que justiça não é uma forma leal de exercer igualdade. Justiça é uma forma fiel de exercer equidade. As desigualdades permanecem, mas elas deixam de ser injustas. Então não há justiça na igualdade. Só há justiça na desigualdade, quando ela é de uma convivência pacífica. Porque senão ela seria o trunfo da amargura. O trunfo da amargura. Então, como ela não é o exercício do direito, o que é justiça? Você abre mão do direito. Pô, eu abri a live aqui. Aí tem um comentário assim, gente, imagina se o diabo converte com a pregação do Paulo. Ele até queria, né? Mas não adianta, eu fico escutando nós aqui, Não entra, né? não tem jeito. Já cristalizou. Porque ele não conhece o amor de Deus. E, no entanto, está mais perto de Deus do que nós. Mas não consegue ser próximo dele. Nós que não estamos tão perto, somos mais próximos. Aí é uma loucura. Porque ele está sempre achando que por estar mais perto, conhece mais. Mas só que depois desse tempo tudo, ele ainda está tentando o quê? Entender. Ele é onisciente, ele não é onisciente, mas ele é onipresente. O diabo? Não, também não é não. Ele tem um demônio suficiente para colocar isso quase em tudo quanto é lugar. E como ele tem muita informação, você tem quase a sensação que ele é onipresente. Mas é só a sensação. A gente aqui sabe que... A gente aqui tem a sensação que sapiência é onisciência, informação demais é onipresença e que poder demais é onipotência. E Deus salvou o mundo com sapiência de menos, presença de menos e poder de menos. Zero controle. Zero controle. Também? Fala do ladrão depois aí, que eu acho que tem uma dúvida aqui boa. Qual? O que você quer dizer com ser fiel? Acho que quando você fala do ladrão é... Isso. Você só forma uma quadrilha a partir de um pacto de lealdade. Se todo mundo na quadrilha não fosse leal, se tivesse um fiel na quadrilha, ele denunciava todo mundo e preferia ver os amigos presos do que roubando. Então, porque não tem nenhum fiel na quadrilha, eles têm que sobreviver de um pacto de lealdade. Então, a máfia é um pacto de lealdade. Babel foi um pacto de lealdade. Que pode ser desfeito no primeiro problema. Rapaz, como pode não? Será? Babel é um pacto de lealdade. Para construir a Torre de Babel, eles tiveram que fazer um pacto de lealdade. Então, todo pacto de lealdade pressupõe a sobrevivência. E aí muita igreja tem sido um pacto de lealdade. Pronto. Aliás, tem muita coisa, tem muito casamento feito num pacto de quê? De lealdade, não num compromisso de fidelidade. Sim. Amém? Então, Deus não é formador de quadrilha. Deus é formador de família. Se você apertar Deus na lealdade, ele vai perguntar por que você ainda não foi embora.
Não vai tentar te segurar. Para que você aprenda a assumir o quê? Responsabilidade. E se você for embora, ele não vai sair do lugar de onde você deixou ele. Amém? Então, ele não vai te segurar se você quiser ir embora. Mas também não vai sair do lugar. Então não tinha que ser gente assim. Não tem que segurar quem quer ir embora. Mas não é porque ele foi embora que eu vou sair do lugar. Ou pensando que ele poderia ir embora, eu vou embora antes dele. Porque tem muita gente que desiste da relação em nome da possibilidade que o outro vai desistir. Amém? E o ímpio pode ser fiel ou não? Não. Ele pode ter um nível tal de lealdade que quase parece fidelidade. Fidelidade é uma atribuição do Espírito Santo. Pode ser algo travestido, mas não... Não, ele pode ser uma personagem. É corruptível essa. É corruptível. Ele não vai chegar ao extremo da fidelidade. Ele não vai chegar ao ponto de depender exclusivamente da misericórdia. E no fim ele cede, né? Ele cede. Ele vai até um ponto, né? Quando vai ferir ele, ele é leal a ele mesmo e tchau. Então, a fidelidade te leva a um lugar que, se não for a misericórdia de Deus, lascou. Então, Deus fez com Abraão um pacto de fidelidade. Abraão assumiu com Deus um pacto de fidelidade. Então, quando Deus pediu o filho de Abraão, por fidelidade a Isaac, Abraão amolou a faca mais afiada que a humanidade já teve. Porque a hora que ela baixasse para cortar a garganta do Isaac, tinha que ser de uma vez só. Para que o Isaac não ficasse agonizando num sacrifício mal feito. Então ele não levou uma faca de plástico. Se ele tivesse levado uma faca de plástico, ele estava sendo o quê? Leal a Isaac. Mas por fidelidade a Isaac, ele levou uma faca que ia matar ele num golpe. Um bisturi. E levantou a faca. Amarrou o Isaac. Ali era uma relação de quê? Fidelidade. Isaac sendo fiel ao compromisso dele com o pai, o pai sendo fiel ao compromisso dele com o filho e com Deus. Crendo que Deus era o quê? Fiel. Ainda que naquela hora parecia que Deus era o cara mais o quê? Desleal da história da humanidade, porque um cara leal jamais pediria do amigo dele um filho que ele acabou de dar. Isso não se faz com um amigo. O que Deus estava ensinando para Abraão? O quanto ele é fiel. Porque no fim ele estava ensinando para Abraão. Você entendeu? Então é isso que eu vou fazer pela sua descendência. Eu vou sacrificar o meu filho num corte só em favor dos seus. Então eu não estou aprendendo, não estou ensinando você Isso que eu não vou passar. alguma coisa que eu já não fiz. E você precisa conhecer o grau de compromisso. Conhecer a Deus. Isso. Você precisa conhecer o grau de compromisso que nós temos um com o outro. E só podia fazer isso com o pai, Com não o podia pai. fazer isso com a mãe. Não. Você Se a mãe está do disposto filho- a sacrificar seu filho? Então, é esse o nível de compromisso que eu tenho com você. Então agora você vai lá e Era uma conversa de pai com pai. pai com pai. Fica livre. Fica livre. É porque às vezes que eu mais cobrei lealdade foi em momento de fraqueza Exato. e cansaço. Ó, vamos lá? Glória a Deus. Tamo junto, povo de Deus. Estamos aqui. Eu tô vindo de Brasília. Ah, Brasília. Estamos aqui, ó. Vamos chegar. Em Brasília. Vamos que vamos. Eu sigo o senhor, né? É nóis. Dia difícil, dia lindo, né? Papo difícil, papo gostoso. Deus abençoe. Até mais. Vamos que vamos. Essa é a mesa preparada. Então,